Vamos lá, vamos retomar. Então, bom, a gente está com bastante gente visitando hoje, né? Por causa dos visitantes aí, sejam bem-vindos. Vou cantar até a musiquinha para vocês, hoje. Vai chover mesmo, né? Vai chover. Tava pingando, viu? Vamos começar a marcar ensaio, viu? Vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse capítulo 12. Para quem vai pegar o bonde andando, né? Tenta entender aí o que nós estamos falando. Mas vocês vão entender por quê? Porque, na verdade, nós vamos terminar aqui as observações a respeito de um cântico, uma proclamação que está acontecendo no céu, que João está vendo essa proclamação, devido a uma guerra que acontece e que Satanás é vencido, que o dragão é vencido, que o acusador é vencido. Diante dessa derrota do mal ali, existe um cântico, e nós estamos estudando justamente esse cântico, tá? E esse cântico nós vamos ler novamente, esse cântico que é do versículo 10, 11, 12, lembrando que cada versículo é uma parte desse cântico que traz uma mensagem, né? Eu quero aqui, a parte 1 é a celebração. Você vai ver que existe uma voz forte de proclamação, de celebração. A parte 2, que é o versículo 11, é uma expansão da vitória, tá? Ele está ampliando o conceito da vitória ali. E 3, nós vamos ver essa implicação da vitória no céu e na terra, tá certo? Então, vamos lá, vamos ler. Versículo 10. Então ouvi uma voz forte no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Olha a vitória sendo ampliada no 11. Eles o venceram. Por causa, quer dizer, a causa, o motivo da vitória é essa aqui. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Gente, isso aqui nós vamos continuar trabalhando esse conceito, porque eu parei a semana passada aqui. E eu quero mostrar para vocês como isso aqui se harmoniza com ensinamentos de Jesus. E se harmoniza com outras questões do Novo Testamento, que é justamente a gente dar a vida pelo Evangelho. Em Apocalipse, a vitória da igreja está em dar a vida pelo Evangelho. E isso eu tenho falado aqui, quem tem vindo nas terças-feiras, que isso é confrontador. E mexe profundamente com a nossa vida de cristão ocidental num mundo que pensa, não está se sentindo bem, questões bens materiais, os bens nessa terra, os bens temporais, e a gente não entende que a nossa morte pelo Evangelho pode ser uma vitória. Que negócio, na nossa cabeça essa coisa não faz muito sentido, mas aos pouquinhos tem que começar a fazer, porque essa é a mensagem do Evangelho, e essa é a vitória da igreja nos finais dos tempos. Se nós estamos nos finais dos tempos, como alguns insistem, eu acredito que estamos, eu só não consigo fazer aquela cronologia que o pessoal faz, mas nós então temos que nos portar como uma igreja dos finais dos tempos, que é a igreja perseverante, a igreja fiel, a igreja que dá testemunho do Evangelho, a igreja que sofre perseguição pelo Evangelho e que morre se necessário. Essa é a característica da igreja de Jesus vitoriosa. E eu vou falar sobre isso aqui mais um pouquinho, antes da gente ler o versículo 12, tá certo? A segunda base, então, para a vitória, a primeira base para a vitória, gente, é óbvio, né? É a cruz, é o sangue do Cordeiro, é o sangue de Jesus, é a base, é a vitória de toda a vitória que nós vamos ter. Isso aí está claro para todo mundo. A vitória, o sangue de Jesus traz vitória sobre a maldade, sobre o pecado, nos reconcilia com Deus, nos dá acesso à eternidade, é o sangue do Cordeiro. Agora, tem também algo em jogo. O sangue dos mártires também vence Satanás. E aqui, óbvio que nem todo mundo vai ser mártir, mas a consciência de martírio nos finais dos tempos, ela é interessante.
Todo mundo sabe que é mártir, né? Eu estou falando toda terça-feira. O mártir é alguém que morre por uma causa. Você tem mártires, inclusive, de outras religiões, de outras ideologias. Aqui é o mártir, aquele que morre pelo evangelho de Cristo. É o mártir de Cristo, de Deus. Tá? E olha, vamos lá. Eu vou, calma aí, volta para mim aqui, as minhas anotações, depois a gente volta para os textos. A segunda base para a vitória dos santos sobre o dragão é pela palavra do seu testemunho. Então a igreja vence o dragão pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho dela a respeito do evangelho. Que nada mais é do que eu tenho falado, cumprir a missão. E ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Vocês vão ser minhas testemunhas até os confins da terra. Essa atividade da igreja traz vitória para ela sobre Satanás. E aí você vai ver o absurdo que alguns crentes falam. Já falou isso, né? Não sei se já falou isso. Já ouvi cristãos falar: pastor, eu não vou pregar o evangelho para não irritar o diabo e ele não me retalhar. Meu irmão, não estou entendendo. Essas frases são tão antibíblicas que não dá para entender esse tipo de... E aí o que acontece? Seja conforme tua fé. Se você acredita assim, que você vai que sofra. Você acredita nisso? É o contrário, ele está falando que justamente quando eu cumpro a minha missão, eu venço. As portas do inferno não prevalecem contra a atividade missionária da igreja. Jesus está ensinando algo completamente ao contrário dessa lógica. Eu vou estar sendo bombardeado pelo mal se eu não estou em Cristo e fazendo a vontade dele, não é o contrário. Então são coisas esquisitas que foi falando, e o povo vai falando essas coisas e acreditando nessas coisas. Meu irmão, a minha segurança, maior segurança está em fazer a vontade de Jesus. Ali não está o meu problema, está a minha segurança, está a minha vida. Aí você fala: pastor, mas pregar o evangelho vai trazer problemas. Exatamente. A pregação do evangelho traz alguns problemas, mas ele diz: continue pregando, porque esses problemas fazem parte do testemunho da igreja. Não é que o diabo está vencendo, é que ele está perdendo. E esses problemas são temporários e necessários nos finais dos tempos. Eu sei que são conceitos difíceis, né? Porque a gente não ouve essas coisas. Mas, gente, não sou eu que estou falando, né? É a Bíblia aqui. Olha lá. Deixa eu só, para não precisar repetir aqui. O testemunho dos salvos é primeiro. Eu li essa frase semana passada. Olha como que é o testemunho teu, dos salvos, dos cristãos. É um estilo de vida. Teu testemunho é teu estilo de vida. Por isso que a gente fala: cuidado, você está dando mau testemunho, não é assim que a gente fala? Por quê? Porque o teu estilo de vida está negando o evangelho, está manchando o evangelho, está manchando o nome do seu Deus. Cuidado. Então parte do nosso testemunho é o nosso estilo de vida. E a nossa vida de fidelidade a Cristo. Então, quando eu vivo um estilo de vida fiel a Cristo, eu estou dando um bom testemunho. Eu estou dando um testemunho cristão que vence as forças do mal. Só que, em segundo lugar, o testemunho também é, que eu falei isso aqui, verbal, falado. A vida não substitui a proclamação. Também ouço essas coisas na igreja. A gente ouve as pessoas falarem: pastor, eu não falo do evangelho, mas eu prego o evangelho com a minha vida. Meu irmão, está errado isso aí. Uma coisa não substitui a outra. A tua vida vivida no evangelho é o teu bom testemunho e luz, que aponta o caminho, que ajuda que as pessoas ouçam a sua mensagem. A tua vida se condiz com a mensagem, é condizente. Ela se harmoniza, isso te dá autoridade para você ser ouvido. Mas a mensagem não pode ser substituída pela vida.
a mensagem. O evangelho é uma notícia proclamada do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É uma notícia, é um anúncio, é uma proclamação. Por isso, você e eu precisamos saber o evangelho. Quem ainda não fez, já está convidado para fazer as 10 lições do evangelho, que a gente vai abrir de novo a classe. Para ensinar você o que é o evangelho e como você falar do evangelho para as pessoas próximas a você. Precisamos. Quem já fez e não sabe, tem que fazer de novo. Porque estudando e estudando, aquilo vai entrando dentro de nós, até uma hora que você não precisa nem pensar. Sai da sua boca o evangelho. E é isso que a gente precisa fazer. Esse é o nosso testemunho. Então, testemunho, estilo de vida e anúncio verbal. E durante os finais dos tempos é isso que a igreja vai fazer. Fica claro que a igreja nesse período final, gente, de perseguição terrível, não se esconde para evitar a ira da besta. Não, a besta fica irada se eu prego o evangelho. Nós vamos ver quem é a besta depois. Ela não se esconde, ela vai continuar irritando a besta pregando o evangelho. Ela não vai se esconder e parar de testemunhar. Não existe medo nessa igreja. Porque o máximo, olha só como é esquisito a gente ouvir isso. O máximo que vai acontecer com a gente é morrer. E qual é o problema? Biblicamente, a tua morte não é problema nenhum para Deus, porque Ele vai te ressuscitar. Olha como essas coisas são complicadas. Por isso que eu falo, a gente crê de verdade na Bíblia, gente? Ou nós estamos frequentando a igreja só para desencargo de consciência? Percebe como é, né? Mexendo com a gente assim, né? Mexe, a verdade do evangelho mexe com a gente. É profundamente revolucionário essa mensagem. E ela mexe com a gente. E você vai ver, é o que eu tenho falado aqui, né? Não é muito pregado, né? Dessa forma. Não é muito anunciado, mas, gente, é a verdade que nós estamos lendo. Nós estamos lendo no meio de Apocalipse. Você viu alguma coisa destoar disso que eu estou lendo até agora? Quem está participando toda terça? Não tem. E vai continuar. O tom é o mesmo. E eu vou ler algumas coisas para você, para mostrar que o próprio Jesus... E aqui, a vitória dele está em não amar a própria vida. Não amar a própria vida. Nós estamos cheios, gente, eu não quero me deixar fora como que se eu tivesse perfeito, não. Vamos botar todo mundo no balde aí, todo mundo, no mesmo barco, para a gente se arrepender e orar e falar, Deus, ajuda a gente. Na verdade, a gente até busca a Deus porque a gente ama a nossa própria vida. É os coachings hoje. A teologia coach é isso. Por isso essas igrejas estão cheias. É um evangelho que amacia o ego da pessoa e faz a pessoa amar mais ainda a si. Eles não amaram a sua própria vida. Será que nós não estamos entendendo que essas coisas estão sendo pregadas? É o oposto do que o evangelho está falando. Não amaram. E Jesus ensinou isso. Olha só, Miriam, você está no gatilho aí comigo? Vamos lá, alguns textos. Lucas 14, 26. Olha o que Jesus fala aqui. Todo mundo conhece os textos, mas vamos relembrar só. Vou ver se eu enxergo lá atrás, para não precisar abrir. Lucas capítulo 14, versículo 26. Isso, olha lá. Se alguém vem a mim, olha o que Jesus está falando. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, olha onde vai começar o negócio pegar. Mais do que ama a sua mãe, mais do que ama a sua mulher, mais do que ama os seus filhos, mais do que ama os seus irmãos e as suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Isso é o evangelho. Isso é seguir Jesus. Isso aí. Eu não vi coach pregar isso.
Não vi ninguém pregar coisa que está saindo da boca de Jesus. É extraordinário como que o negócio funciona. Isso é tão impactante, isso mexe tanto com a gente que a gente vai lá, Deus, o que o senhor está falando, né? Eu não posso amar meu pai, a gente tem que até amenizar. Não, ele não está falando isso, ele está falando de prioridade, como eu sempre tenho falado. Ama mais. É isso que Deus não queria que Abraão fizesse, por isso que ele pede Isaac. Por que Deus pede Isaac? O filho da promessa. A bênção que iria abençoar as famílias da terra. Meu irmão, quando Abraão fala, eu vou obedecer e vou sacrificar meu filho, porque Deus é mais importante. Sabe o que ia morrer com Isaac? Não ia morrer só um filho. Na cabeça de Abraão, ia morrer, meu irmão, a promessa. O senhor tem certeza que o senhor vai matar o filho da promessa, da construção de um povo, que o senhor prometeu abençoar as famílias da terra? O senhor está entendendo mesmo? É isso? Na cabeça de Abraão ele falou, eu vou obedecer, o senhor deve fazer alguma coisa, o senhor acha que vai ressuscitar ele das cinzas, Hebreus fala. Por que Abraão fala isso? Porque ele sabia quem Deus era. Deus não mentiu para ele. Ele vai falar, mesmo que eu matar meu filho, o senhor vai ressuscitar ele, o senhor vai fazer alguma coisa, porque a promessa tua é fiel. Por isso que ele foi salvo pela fé. No Antigo Testamento ninguém era salvo pela lei, pela fé do mesmo jeito. Hebreus fala isso. Pela fé ele foi justificado. Paulo fala isso. Então, essa é a vida. Olha lá, vamos mais um pouquinho. Eu podia parar aqui, né? É bem forte o texto. Tem alguns textos nuances aqui, a gente vai ler. Cristo, o que o texto está falando? Que Cristo deve ter prioridade na vida do discípulo, mais prioridade do que as afeições humanas mais profundas. Mais profundas. A pessoa que você mais ama nessa terra não pode superar o teu amor a Deus. É isso que está. Senão você não é meu discípulo, Jesus falou. Simples. Para ser meu discípulo, eu sou o primeiro amor da sua vida. Por isso que é o primeiro mandamento, né? Primeiro assim, a síntese dos mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. É isso. Marcos capítulo 8, versículo 34, também Jesus vai falar assim. João 8, 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse, olha lá, se alguém quiser vir após mim, quiser me seguir, né? Essa fala é isso, quiser ser meu discípulo, quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não amaram a sua própria vida. Tomar a cruz, meu irmão, é tomar a sua morte. Aquilo que você tem que renunciar, morrer para seguir a Cristo. Tem coisa que todo mundo para seguir a Cristo vai ter que renunciar a alguma coisa. Isso é o Evangelho, isso é Jesus chamando a gente para viver de acordo com a vontade dEle. Carregar a cruz é o componente essencial da imitação de Cristo, uma disposição de morrer por Cristo, de passar o que for necessário para colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida. E é isso que a igreja em Apocalipse está fazendo para vencer o dragão. Ela não está amando ninguém, nada mais do que Cristo, nem a própria vida. E ela está vencendo por isso. Olha o que mais. Deixa eu ver aqui. Em Marcos 8 também. Marcos 8, ainda. Próximo versículo, 35. Deixa eu ver se é esse. Passa para o próximo. Pois quem quiser. Olha lá. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. A gente não entende o que ele está fazendo. Ele está fazendo um jogo de morte e de vida. Se você quiser salvar sua vida física, se você quiser salvar sua pele, a gente podia falar. Quando começarem a te perseguir por causa do Evangelho, que você quiser se salvar a sua pele, você vai perder a sua vida eternamente.
Agora, se você perder a sua vida pelo Evangelho, você vai salvar a sua vida eternamente. Escolha a vida que você quer, é o que ele está falando, a vida eterna ou essa. Escolha a prioridade da sua vida. Gente, é forte, são coisas fortes, sérias. Muito difícil no nosso mundo a gente entender isso com profundidade. E pior do que entender, é muito difícil a gente viver isso. Porque sim, todos nós estamos inseridos num mundo totalmente materialista. Totalmente materialista. Nós estamos inseridos nesse mundo. E isso, óbvio, respinga na igreja, respinga na gente. Respinga nos nossos desejos, respinga nos nossos valores, nas nossas prioridades. E a gente tem que lidar com isso o tempo inteiro. Para não ocupar a prioridade do nosso coração. De fato, ter Jesus como prioridade, né? Portanto, aqui os verdadeiros seguidores de Cristo se recusaram a amar a própria vida, como lá em Apocalipse. Eu não sei se vocês vão lembrar. Vamos lá de novo. Vamos lá em Apocalipse. Volta lá em Apocalipse capítulo 2 agora, Miriam. Apocalipse capítulo 2. Você vai lembrar quando a gente dá mensagem para Esmirna? Olha só o que Jesus fala lá em Apocalipse 2, versículo 10. Jesus fala assim, para aquela igreja sofrida. Esmirna é uma das igrejas sofridas, assim como Filadélfia. Uma igreja pequena, comprometida por questões econômicas, uma igreja que sofria, ao contrário de Laodiceia, que a gente está estudando de manhã no domingo. Nós estamos lá em Laodiceia, está sendo boas as lições de manhã no domingo lá. E olha só o que Jesus fala para Esmirna. Se você fosse de Esmirna, sabe o que você queria ouvir? Não isso. Se fosse de Esmirna, você queria ouvir o quê? Eu vou acabar com as suas tribulações. Né? Esmirna tinha problema financeiro. Eles eram enxotados pela sociedade. Eles eram pequenos diante da força da sociedade. Eles passavam vergonha e eram escanteados por causa disso, por causa do Evangelho. Era a igreja de Esmirna. O que você, na igreja de Esmirna, queria de Jesus? Jesus, o senhor vai, né? O senhor tem certeza. Agora o senhor vai falar com a gente. Tenho certeza que o senhor vai dar mais dinheiro para a gente. Status na nossa sociedade. Nós vamos ser uma igreja que vai abafar aqui na sociedade. Nós vamos alcançar. É isso que o senhor vai falar? E Jesus fala, não. Aí eu falo assim para eles. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Mas mais, Jesus. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Olha o que ele fala, seja fiel até a morte, porque alguns de vocês vão morrer mesmo. Eu não vou livrar ninguém da morte, não, vocês vão morrer. É isso que a gente quer ouvir de Jesus? Deveria ser, Jesus, fala o que o Senhor quiser, eis-me aqui, eu quero fazer a tua vontade. É o que a gente ora, que a gente canta. E isso foi o que Paulo viveu, gente. Paulo falou isso. Paulo foi para Jerusalém, lá em Jerusalém ele foi preso e apanhou lá, não sei se você lembra. Aí Jesus aparece para ele de noite. Não lembro, estou falando de noite, mas não lembro se é de noite. Você lembra, Vânia? Não sei se é de noite, se não é. Eu não lembro mais. Ele aparece para Paulo e fala assim, Paulo, do mesmo jeito que você foi para Jerusalém, eu estou te mandando para Roma. E lá vai acontecer a mesma coisa, você vai apanhar de novo lá. Não vou te livrar de apanhar. Vai lá testemunhar do meu nome lá em Roma, do mesmo jeito que pegaram, você quase mataram ali em Jerusalém, vão fazer lá em Roma. E é para você ir lá. Quando ele vai para Jerusalém, ele está descendo, o que os profetas falam para ele lá? Ô Paulo, não vai não. Os amigos falam, não vai não. Vamos pegar você lá.
Não vai não, ele falou, eu vou. Sabe por que eu vou? Porque não importa se tirarem minha vida. Eu vou pregar o evangelho. É como se assim, Deus me mandou ir, não importa. E choraram, porque falaram, Paulo, não vão matar você. Ele falou, não tem problema. Deus está me mandando eu ir, eu não tenho problema com isso. Por isso que depois ele fala que o morrer era lucro, viver era Cristo. Para Paulo era um negócio seguinte, se eu continuar vivendo, eu vou viver para Cristo. Se eu morrer é lucro, porque eu vou estar com Ele. Gente, esse é o tipo de gente que conheceu a Cristo, de verdade. Está gravando, vou falar uma coisa que não devia nem falar. É o tipo de gente que eu tenho inveja. Inveja santa, se é que existe. Não existe, né? Mas no bom sentido, você já entendeu? Inveja no sentido, Deus, esse cara, né? Como eu gostaria de ser como ele. Ter essa convicção. Eu não conheço o Senhor desse jeito. A questão é, que na verdade é essa. Eu não conheço Jesus do jeito que Paulo conhecia. Essa é a verdade, e ponto final. Porque se eu conhecesse Jesus do jeito que ele conhece, eu também viveria do jeito que ele viveu. Não tem como conhecer Jesus do jeito que Paulo conheceu e não dar sua vida por ele. E assim outros pregadores que fizeram o mesmo, né? Então, olha lá, ser fiel até a morte, eu te darei vida. Ah, coroa da vida. Olha lá como que é o ensino de Jesus sendo ecoado. Quem quiser salvar a sua vida vai perder. Quem perder a sua vida pelo evangelho vai ganhar. Então, vão matar vocês, alguns vão morrer. Ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Quer dizer, perde sua vida e você vai ganhar a vida. Perde pelo evangelho que eu vou te dar a vida eterna. Isso é complicado para a gente, mas essa é uma verdade que a gente tem que falar. Deus, eu ainda não... Para mim é confrontador, mas é isso mesmo que está na tua palavra, me ajude. Me ajuda a entender, me ajude a viver isso. Aí que está a questão, a gente colocar diante de Deus a nossa impossibilidade e falar, Deus, pedir graça, que é o que nós estamos refletindo nas quartas-feiras. Nós precisamos da graça para viver isso, porque sozinho a gente não consegue. Se Ele não operar isso em nós, esse amor em nós, essa prioridade, essa verdade, nós não conseguimos, nós não temos força de vontade humana para viver isso aqui, gente. Ou Ele santifica a gente a tal ponto e Ele mexe com as nossas estruturas, cantamos aí na música primeira, tira tudo ligar, põe no ordem, Ele põe e começa a mexer, às vezes é doloroso. Porque Ele vai colocar as coisas se você quiser. Fala para Ele. Deus, põe as coisas no lugar aqui. Ele, pode. Vou mexer. Ele mexe do jeito que Ele quer com a gente. Só que isso tudo é para o nosso bem, gente. Porque Ele vai produzindo a vida de Jesus em nós. Você acha que Paulo era triste por passar o que ele passou com Jesus? Não era. Ele encontrou uma alegria e uma paz que excede todo entendimento. No meio daquela confusão toda, né? Paulo tinha uma paz que ninguém tem, nem quando está na beira do rio. Né? Porque às vezes você está na beira do rio, aquela coisa toda, a cabeça explodindo de guerra e de sofrimentos. Paulo, no meio, ao contrário, no meio da confusão toda, ele falava, eu encontrei uma paz que excede o entendimento de vocês. Então isso a gente precisa, né, buscar essa experiência aí com Deus. A terceira parte do hino, volta lá no versículo 12, vamos lá, Apocalipse 12, 12. A última parte desse hino, lá no céu, gente, está sendo cantado lá no céu. Essa parte aí descreve, né, os resultados, tanto para a terra como para o céu, da expulsão do dragão. A gente vai ver aí. Por isso, olha lá, por causa disso do quê? Por causa do que ele acabou de ler, do versículo 10 e 11, do que aconteceu no versículo 10. Agora chegou salvação, poder, autoridade, e por causa da vitória pelo sangue do Cordeiro, do testemunho, por causa dessas coisas, alegrem-se, existe um chamado, alegrem-se, ó céus, e vocês que neles
habitam. E ele diz: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Olha que interessante agora. Por causa da vinda do reino, que envolve tanto a derrota de Satanás, quanto a vitória da igreja. Que vitória? Do testemunho e do martírio. Os habitantes do céu são chamados a festejar pela vitória. E os habitantes da terra e do mar a lamentar. Porque a fúria de Satanás agora, do diabo, desce contra eles. E agora o negócio vai complicar para os habitantes da terra. Os habitantes da terra em Apocalipse, quem são? Já vão repetir, né? É um código apocalíptico isso. Você fala, pastor, mas a igreja não está na terra aqui, também sendo perseguida? Tá, mas ela não é considerada habitante da terra, mesmo estando aqui. Os habitantes da terra são os adoradores da besta. Em Apocalipse, todas as vezes que fala habitantes da terra, são os adoradores da besta ou os perseguidores da igreja. Esses são os habitantes da terra. E os habitantes do céu são os que adoram a Deus, tanto é que não é o habitante do céu, dos céus. Ele está falando daqueles que estão em Cristo, nas regiões celestiais, que têm uma posição celestial, da eternidade já. Não é o lugar do céu que a gente acha. Ele está diferenciando aqueles que adoram a Deus daqueles que adoram a besta. Aqueles que pertencem a Deus daquele que pertence à besta. Esse é um código, né, de Apocalipse. Enquanto o céu regozija, feliz, a terra e o mar lamenta. Nesse versículo, as três regiões, né, aparecem, não é? Céu, terra e mar. É interessante que as duas bestas, depois que a gente vai estudar ainda, uma surge da onde? Quem lembra? Uma surge da terra, a outra surge do mar. Por quê? Porque tanto a terra como o mar em Apocalipse simbolizam o sistema e as estruturas do mundo caído ainda. Por isso que os habitantes do céu são aqueles que não fazem parte do sistema caído. Eles foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. E é assim que a dinâmica acontece em Apocalipse, né? Você vai ver aqui, existe um ai de lamento, né? Ai da terra, é um ai mesmo, gente. Ai terrível, ai da terra e do mar, né? É visto como um lamento. Há duas razões também para a fúria de Satanás. Olha lá, ele está furioso de novo, no versículo 12, ó. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, de ira. E ele está furioso com quem? Com aqueles que são dele. Aqui ele não está furioso com a mulher mais, nem com os descendentes. Vai estar, nós vamos voltar, porque você vai ver que vai fazer uma volta, uma cíclica. Mas nesse versículo, a fúria dele é contra aqueles que são dele. E aí surge, né, uma grande pergunta: por que Satanás odeia seus próprios seguidores? Os habitantes da terra, meu irmão, os incrédulos que adoram a Satanás ainda são imagem, criação de Deus. Ele odeia a criação de Deus. Ele odeia aqueles que o servem, porque ele ainda vê neles resquícios da imagem de Deus. Ele não é bonzinho com quem ele segue. Ele engana, se faz de anjo de luz, se faz de bom, para atormentar. E em Apocalipse ele vai mostrar as caras, quem ele é, e vai fazer com que sua fúria alcance aqueles que estavam seguindo ele. Vai se revelar. Os incrédulos são criados à imagem de Deus, também são objetos do amor de Deus. Consequentemente, eles são objetos da ira do diabo. Os evangelhos deixam claro que a possessão demoníaca, né? Você lê, Marcos tem bastante possessão demoníaca, né? Expulsão, libertação. Os evangelhos deixam muito claro que a possessão demoníaca tem somente um único objetivo: era torturar aquelas pessoas, matar aqueles que eram feitos à imagem de Deus. Por isso, quando Jesus chegava, aqueles demônios iam embora, recobrava o quê? Sanidade, saúde, dignidade social.
Tudo era recobrado, a imagem de Deus começava a retornar, o raciocínio, a vontade própria, porque os demônios tiravam tudo aquilo, desumanizavam aquelas pessoas. O diabo vai desumanizar, ele vai tentar desumanizar o ser humano, fazer dele uma besta fera. Por isso, as bestas de Apocalipse vão surgir. São sistemas, governos e humanos, representados em pessoas bestiais, desumanizados, com características de animais selvagens, que simplesmente satisfazem os seus desejos mais vorazes e primários, torturando outros semelhantes, porque só querem saber do que eles desejam. Poder, riqueza, não importa quem eu vou matar. Não é assim os impérios no mundo? Não foram assim todos? Governos bestiais, desumanizados pelo dragão, desumanizados pela força maligna, meu irmão. Por exemplo, eu estou terminando aqui por hoje, por causa do horário. Acho que tem mais um pouquinho. Vocês aguentam mais um tequinho aqui? Se eu só fazer um exemplo aqui do que está acontecendo no Rio Grande. A gente já ouviu, e meu irmão, é impressionante como o ser humano é desumano em algumas situações. Numa situação caótica de crise, começa a surgir burburinho já de desvios de doações. E na história, nós vemos pessoas se aproveitarem, na pandemia nós vimos isso, se aproveitarem do caos da sociedade para desviar dinheiro e se enriquecer, meu irmão, à custa da vida das pessoas. Mais bestial que isso é o quê? Bestas feras, animalesco, desumanizando. Isso é coisa do demônio trabalhando, desumanizando essas pessoas. São forças malignas em pessoas que não querem a Deus. Querem seus próprios desejos, seus próprios deleites. Estão distantes da vontade de Deus. Por isso o salmista falava, eu me deleito aonde? Na lei do Senhor. Eu tenho prazer na lei de Deus, em obedecer à lei de Deus. Por isso que a gente sempre tem que perguntar, onde está o nosso deleite? Onde está o nosso prazer? Na lei do Senhor? Então são reflexões extremamente importantes aí. Aqui a gente encerra, gente, esse bloco. E eu quero ler, porque a semana que vem a gente vai encaminhar, eu quero iniciar só hoje esse capítulo 12, 13, até o versículo 18. O que está acontecendo aqui? Só para você entender, semana que vem a gente retoma. Do versículo 13 ao 18, ele está ampliando o versículo 6. Ele é como que, você lembra que eu falei? Ele volta lá no versículo 6 e dá um zoom. Ele abre os detalhes do que acontece que está sendo relatado no versículo 6. E é como se fosse um retorno, você percebe lá, né, Maurício? A gente conversou assim, a cronologia aqui já foi para o beleléu, porque ele volta a falar de coisas que ele já tinha falado, só que com detalhes. Há uma ampliação. Leia o versículo 6 que você vai me entender. Olha o 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Os 3 anos e meio dessa perseguição que está acontecendo, a mulher representando o povo de Deus, tá? Isso já foi relatado. Olha lá, vamos agora no versículo 13. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, ele volta, ó. É como se assim, como ele se deu conta, foi tão rápido, né? Foi jogado assim, na hora que ele viu, estava na terra. Ele se deu conta, percebi que não estou mais no lugar onde eu estava. A derrota foi tão feia que ele se deu conta, né? Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz um filho. Você lembra que lá o filho já tinha sido arrebatado? Gente, olha como a cronologia ele não importa. Ele está indo para o que contou e ampliando a visão do que contou.
Você vê como que é interessante? Apocalipse é cheio disso. Por isso a gente não pode querer sequência das coisas. Vai dar ruim. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz um filho homem. Mas, versículo 14, mas foram dadas à mulher, olha lá, ali fala que Deus protege ela no deserto, aqui ele fala como. Como, o que está acontecendo? Foi dado para a mulher 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto. Lá em cima só fala que Deus levou ela para o deserto, mas como? Dando asas de águia para ela. O que é isso, né? Nós vamos decodificar isso aí. Aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente lançou da boca água como um rio, olha lá, água de novo, de destruição aqui, atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. Nós vamos ver isso aí. A terra, porém, socorreu a mulher. Olha que interessante, aqui a terra, como parte de uma criação, e muitas vezes em Apocalipse falado como ainda algo não redimido, Deus vai usar alguma coisa da própria estrutura terrena para salvar a mulher. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra, não mais contra ela, com o restante da descendência dela. Ou seja, com quem? Com os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que vai ser martirizado e vai vencer com o sangue. Ele voltou. Aqui já foi para o futuro de novo. Ele volta lá, fala, volta o que vai acontecer. Então, não existe cronologia, existe um relato de acontecimento. É muito interessante. E esse texto aqui, elaborando o versículo 6, a gente vai estudar com mais calma semana que vem. A gente vai também decodificar, são muitas metáforas, muitas figuras. Nós já vimos que essa mulher não é uma mulher física, óbvio que não é a asa física, são tudo figuras de linguagem, são tudo metáforas, que tem mensagem, que tem simbolismo, tá? Nós não estamos acostumados, mas os primeiros leitores estavam, gente. Hoje, na nossa sociedade, nem acostumado mais em ler poesia nós estamos. Ninguém entende mais linguagem poética. Está ficando feio o negócio. Né? Brincadeiras, figuras, nós começamos a ser tão literalistas que a gente quer ler a Bíblia assim. Num mundo que trabalhava com um monte de metáfora, metonímia, hipérboles, com um monte de figura de linguagem. Um monte de analogias, eles não tinham problema com isso, para eles era cultural. Tanto é que quando Jesus, é o que eu falei, quando Paulo vai falar da sua arma, que é a sua salvação, a sua fé, ele usa a figura de um soldado romano lá em Efésios 6. Isso é uma analogia, gente. É uma analogia. Ele está falando, do jeito que aquele capacete cuida da cabeça daquele soldado na guerra, aquela couraça, o que cuida de você é a tua salvação, a certeza dela, a tua fé, que é teu escudo, a palavra de Deus, que é tua arma. Quer dizer, não tem nada a ver com ela, é uma analogia. Ele usa isso para explicar realidades espirituais do jeito que Jesus fazia, nas parábolas. Se a gente não entende isso, a gente recorre em vários erros de interpretação bíblica. Aqui em Apocalipse, então, a gente ouve cada coisa, né? O povo falando, fala, Jesus, amado, o que a gente faz com isso? Né? Nada, né? A gente tenta estudar e tentar entender de forma mais coerente, com a literatura apocalíptica, com o tempo, e a gente tentar entender. Tá? É o que a gente está fazendo, que Deus nos dê graça para a gente continuar lendo, entendendo, principalmente a mensagem central. Né? Hoje, uma mensagem de novo, né? Hoje, talvez de novo, confrontadora, né, que nos chama a um tipo de vida fiel e compromisso, colocando Jesus, né, em primeiro lugar na nossa vida. Né? Então, que Ele nos ajude a caminhar dessa forma. Amém? Vamos orar? Vamos nos colocar em pé?